Olá, boa noite a todos. Acho que agora vai. Eu vou convidar a Karina, mais uma vez, live, nesse setembro amarelo, para a gente tratar sobre o suicídio. O que eu tenho a ver com isso? Nossa palestrante de hoje, Claudilene, vocês já conhecem bem. Acho que agora Olá, vai. Leonardo. Acho que Você está agora me vai. ouvindo? Estou Eu não estou ouvindo. te vendo, eu só estou te ouvindo. Não está me vendo? Não, a tela, pelo menos aqui para mim, está toda preta. Consigo te ver e te ouvir. Tem mais alguém que está vendo a tela toda preta também? Ou vocês estão conseguindo ver o Leonardo? Eu te escuto, eu só não vejo você. Aqui está aparecendo, lá está aparecendo. Ué, Tá vendo? estranho. Então vamos. Vamos Eu não indo. te vejo não, mas não tem problema não. Assim, essa intimidade acabei não falando. Se apresenta para todo mundo, por favor. Sim, sim. Boa noite a todos. Eu aí então me chamo Claudilene Carina Rodrigues. Eu sou então no caso psicóloga formada, aí então no caso 13 anos. Eu sou especialista na terapia cognitivo-comportamental e eu atuo com então no caso demandas de então no caso depressão, de então transtorno no caso bipolar, de então no caso transtorno de personalidade borderline e outras demandas mais que costumam ser muito associadas a comportamentos suicidas, né? Então é uma honra muito grande estar aqui hoje podendo contribuir um pouquinho mais, né, para que a gente desmistifique muitas coisas sobre esse tema. Então, é um tema muito peculiar e muito importante hoje pelos dados, né, do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, principalmente pós-Covid. Alertou sobre isso, décadas isso já vem tendo uma grande importância. A gente vem tendo lives que abordam várias situações, como a violência, a mulher, tudo isso. Eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa história sobre o suicídio. Eu tenho uma teoria, né? Como enfermeiro, várias teorias eu tenho, Uhum. mas uma delas é a importância de falar sobre um tema relacionado à morte para qualquer casos até vinculados entre eles a questão do suicídio deixa de ser abordado com medo de tocar no assunto. E esse medo de Sim. tocar no assunto acaba ludibriando sinais, sintomas, características que podem se perpetuar e confundir não só o outro, mas como a si mesmo. Então, como eu não falo sobre morte, muitas vezes eu tenho algum sinal, algum sintoma que eu não percebo. E aí a importância da terapia dentro disso também. E queria que você Sim. abordasse essa parte introdutória, trazendo essas questões para a gente. Sim, sim. Eu acho, então, muito importante que, primeiro de tudo, a gente contextualize, né? Porque uma das coisas que eu mais escuto nesses últimos anos é que então, no caso, suicídio, ele é uma questão, que então, no caso, se tornou, então, real. E eu sempre digo que não, que ele não começou, então, no caso, agora, nesses últimos 3, nesses últimos 5, nesses últimos 10 ou 20 anos, né? Desde 1960, na verdade, mais ou menos, a OMS, que é a Organização Mundial da então, Saúde, ela já definiu lá em 1960 o comportamento no caso suicida, só uma explicação muito rapidinha, então, no caso antes, que desde então 2019 a gente está tentando, no caso, mudar uma série de, então, no caso, termos, que mesmo que de forma inconsciente, eles contribuem, né, para um preconceito sobre esse, então, tema. Então, desde lá então, no caso, 2019, nós não falamos mais, no caso, suicídio, né? Desde lá a gente fala comportamento suicida. Por que isso?
Porque quando a gente fala que o outro, ele é um suicida, você meio que dá um rótulo para o outro, você dá um estigma, então, para o outro. Quando você diz que o outro tem um comportamento, no caso suicida, isso de forma inconsciente para a mente, isso muda muita coisa, porque um comportamento a gente pode, então, no caso, mudar. Ele é passível de uma, então, no caso, mudança. Mas uma vez que o outro entenda que aquilo é ele, para que ele mude isso, né, para que ele ressignifique isso de alguma forma, fica muito complicado. Então, por isso que nesses últimos anos, né, nós buscamos não é, então, no caso, falar suicídio, mas sim um comportamento, no caso, suicida. E aí, dentro disso, né, lá em 1960, a OMS, ela então falou que o comportamento então suicida, ele era, né, ele é, no caso naquela época, um então fenômeno multifatorial, multideterminado, né, e com causas extremamente complexas e diversificadas. Então, eu acho muito importante que a gente comece, no caso, essa live, então, de hoje, falando um pouquinho sobre isso, porque muitas das vezes, muitas pessoas, né, dizem que isso é algo desse tempo atual, daí, então, no caso, geração X, Y e Z, só que não, tá, gente? Desde a antiguidade, já tinha-se, então, no caso, relatos sobre, então, pessoas que elas tinham o ato de, então, tirar sua própria vida. Só que com o passar dos anos, a gente foi mudando nossa percepção sobre isso, né? Então, ao longo dos anos, isso foi, no caso, mudando muito, até que em meados do século XX, mais ou menos, foi constatado que o comportamento suicida, ele, na verdade, na grande maioria das vezes, 97% das vezes, esse é um dado preciso, que então, no caso, a OMS diz, 97% das vezes, um comportamento suicida, ele está atrelado a algum transtorno mental. O que isso quer dizer? Que a grande maioria das, então, pessoas, né, que tem uma tentativa de, então, no caso, uma tentativa então, no caso, suicídio, elas, na verdade, isso é o sinal de algum transtorno mental, que muitas das vezes não está sendo tratado, então, da forma correta. Então, eu acho muito importante que a gente deixe isso claro, né, para que, primeiro de tudo, então, a gente entenda que um comportamento suicida, ele é um problema de todos nós, né, que a gente vai, então, no caso, ao longo dessa live, mostrar, então, no caso, bastante isso, né? Que todos nós temos muito a ver, então, com isso. E aí, no caso, seguindo, né? Então, 2008, se eu não me engano, 2008, teve um avanço muito importante que a OMS, ela, então, criou um plano de ação, né? Para promoção da, então, saúde mental. Onde esse plano de ação, ele tinha que ser seguido por diversos, então, no caso, países. E esse plano de ação, ele propôs uma série de ações de 2013 até 2020 para reduzir em 10% o número de suicídios. Aqui no, então, no caso Brasil, a gente não acatou esse plano. Aqui no, então, Brasil, a gente se comprometeu em criar outras, então, no caso, ferramentas, outras diretrizes mais para contribuir para a promoção da, então, saúde mental. E em consequência disso ou não, né? Mas no ano passado, o então, Ministério da Saúde, então, no caso, divulgou que entre 2020 houve um aumento de mais de 17% de mortes por, então, no caso, suicídio aqui no, então, Brasil, né? E aí, desde 2020, a gente tem vindo, né, com leis, com regras, enfim, com uma promoção da, então, saúde mental mais intensa, né, mas muito por causa disso, então, que a gente está vivendo, né, que eu tenho certeza, nós temos 7 pessoas aqui nessa live agora, eu tenho certeza absoluta que dessas 7 pessoas, todo mundo conhece alguém que teve uma morte por suicídio. E dessas 7 pessoas, eu tenho certeza que tem 2 pessoas aqui, pelo menos, que tem um ente próximo de, então, no caso, primeiro ou até no caso, segundo grau, que teve a morte por suicídio, né? Então, notem o quanto que é importante a gente, no caso, falar sobre isso, né? Eu, então, sempre digo que esse não é um mês para a gente poder falar sobre a morte. Esse não é o foco desse mês.
esse é um mês para a gente promover saúde mental, né? Para a gente poder falar sobre tudo que a gente precisa, então, no caso, fazer, para que a gente não venha então, no caso, ter uma morte por suicídio. Isso é algo que todos nós precisamos fazer, né? Porque, como eu sempre digo, ninguém está imune, então, disso. Nem eu, enfim, nem qualquer pessoa, então, seja da área da saúde ou não, né? Mas todos nós estamos suscetíveis a, então, no caso, sofrer com isso. Então, você falou coisas aí que muito interessante. Primeiro, para as pessoas que estão assistindo a live, quando você fala de promoção da saúde, para quem não é da área da saúde que possa estar assistindo, quando eu falo em promover, eu não estou dando uma causa, eu estou educando sobre saúde, independente se a pessoa está no meio disso ou não. E aí, em consonância a isso, prevenção é diferente. Prevenção, eu estou dizendo no que eu estou prevenindo. Então, quando a gente fala setembro amarelo, o setembro se tornou amarelo por conta dessas questões legais, dessas situações que se viu, a partir de um certo momento, por dados epidemiológicos, por dados de mortalidade, de doenças ou de transtornos mentais, como a professora falou, né? Literalmente uma professora, e Sim, dentro disso, é importante a gente saber essa diferença. Então, promoção da saúde, eu estou educando em saúde. Eu nunca tive ninguém, beleza, mas os dados que você pode ter alguém, até porque ela já falou sobre o percentual. A chance de você ter alguém próximo, que se você ainda não conhece, você irá conhecer, é enorme, 97%. Dentro dessa situação, uma outra coisa que essa daí eu não vou conseguir explicar, eu vou pedir para você explicar. A questão do transtorno. Porque quando a gente fala assim, existe um transtorno mental, o que parece? É todo mundo maluco. Sim. Então, isso é um estigma, né, muito grande lá da década de 60, 70, 80, enfim, que acabou que muitas pessoas, né, ainda trazem isso até hoje. Mas por que a gente fala transtorno mental e não doença mental? De uma forma muito simples, porque quando a gente fala sobre doença, especificamente a gente sabe qual é a causa dela. Se eu falo que alguém está com uma gripe, eu sei o que causa então aquilo. Quando a gente fala sobre transtorno mental, ele tem múltiplas causas. Não, até hoje, no caso pelo menos, né, nós não sabemos ainda qual é uma única causa de um transtorno mental. Não existe nenhum transtorno mental que a gente fale. É isso que causa isso. Não tem. Então, por isso que a gente fala transtorno, então, e não doença. Porque quando a gente fala doença, a gente sabe qual é a causa. E quando a gente fala, então, no caso, síndrome, quando então a gente fala, no caso, transtorno, a gente não sabe qual é a causa. E até por causa disso, uma outra dúvida que muitas pessoas têm. Quando a gente fala, no caso, sobre transtorno mental, 99,999% das vezes a gente não fala sobre cura, mas sim sobre remissão total ou parcial dos, então, sintomas. Por que a gente fala, por que a gente não fala, no caso, sobre cura? Justamente por causa disso, porque a gente não sabe qual foi, então, a causa. Então, não tem como nós, então, dizermos que o outro está curado de algo que a gente sequer sabe o que, então, causou aquilo, entende? Entendi. Então, para todo mundo, hoje, a partir de agora, saber sobre o que fala é muito importante. Com esse tema de comportamento suicida, você saber o que você fala e da forma que você fala faz toda a diferença. Então, muitas vezes você ouve e não fala. A partir do momento que você falar, você pode estar alterando esse comportamento, que já era um comportamento suicida, e a pessoa, como a própria Karina falou, achar que é. Então é muito importante essa situação. Saber a palavra que você usa e a definição que você usa para cada tipo de transtorno. E aí eu queria que você, não tinha como não pedir, você exemplificasse para a gente esse desenvolvimento dos transtornos mentais para esses casos. De antemão, a gente sabe muito que nos tempos modernos e hoje, com o diagnóstico, a gente já que o estresse e a depressão pode desencadear alguns transtornos.
Uhum. Mas lá na antiguidade, você trouxe muito bem essas questões da antiguidade, do Egito, da Grécia, as Uhum. pessoas tinham isso, a diferença é que não tinham diagnóstico sobre isso. Empiricamente, eles imaginavam que isso era a praga dos deuses, assim como malformações, entre outras coisas. Exatamente. Então, a ciência, ela não é algo de achismo. A ciência é algo de pesquisa e evidências. E essas Uhum. evidências são as que estão nos trazendo aqui. Porque é muito importante as pessoas entenderem que achar é algo muito grave se tratando de transtornos mentais. Ou você pensa, ou você encaminha para um profissional essas situações. E aí queria que você exemplificasse e desenvolvesse essa questão dos transtornos mentais antes de a gente falar propriamente do comportamento suicida. Sim, sim. É, então, hoje já tem-se, então, no caso, muitos estudos aí, então, no caso, que mostram que, então, no caso, transtornos depressivos, que, então, no caso, transtorno de bipolaridade, esquizofrenia, transtorno de personalidade borderline e dependências, de uma forma geral, de álcool e, então, drogas e esquizofrenia. São os, aí, então, cinco, né? São os cinco transtornos aí, então, mentais que mais tem uma probabilidade que o outro tenha comportamentos suicidas e autolesões dentro desses comportamentos suicidas também, né? Só que eu acho muito importante que a gente deixe muito claro que não é uma certeza, ou então fato de uma pessoa ter algum desses transtornos mentais e ela vir a ter comportamento suicida. Eu já via, então, no caso na clínica, muitas, então, pessoas com transtorno depressivo e que elas não apresentavam comportamento suicida. Então, isso não é uma obrigatoriedade, mas assim como eu antes falei, a gente sabe que existe uma predisposição maior, principalmente para os pensamentos, então, no caso, suicidas. Porque muitas das vezes o outro não chega até o comportamento suicida, então, de fato. Mas só para que vocês entendam, numa forma de classificação, então, digamos assim, a gente tem os pensamentos, então, suicidas, nós temos as ideações, então, suicidas e os comportamentos suicidas de fato. O que difere desses três? No, então, primeiro, é um pensamento. Você pensa, né, sobre, então, sumir, sobre uma forma de, então, no caso, tirar sua própria vida. Mas você só pensa, no caso, sobre isso. No, então, segundo, você tem uma ideia, vai buscar ideias para que você faça isso. E no, então, terceiro é o comportamento, né? É o ato, então, no caso em si. Então, a gente sabe que existem transtornos mentais em que o outro vai ter pensamentos suicidas, mas não vai ter nenhum comportamento suicida. Então, não existe nenhuma obrigatoriedade, né? Mas a gente sabe que existe uma predisposição muito maior. Mas uma outra coisa muito importante, então, no caso que a gente diga aqui, e que principalmente que eu deixo muito claro, é que hoje é comprovado que mais da metade das mortes por suicídios são causadas por transtornos mentais não tratados. São, então, pessoas que nunca buscaram um acompanhamento psicológico, são, então, pessoas que nunca buscaram um acompanhamento psiquiátrico e elas acabam, no caso, morrendo por causa disso. Então, eu acho muito importante a gente deixar isso aqui claro, porque o que mata, né, não é o transtorno mental em si, mas é o não tratamento adequado desse transtorno mental. Então, isso é uma outra coisa que eu acho muito importante que a gente deixe muito claro, então, aqui também. Você me causou um alívio, né? Porque eu já tive pensamentos. Então, quero sumir. Não Todos quero, nós temos, 98%, digamos assim. não quero mais ver ninguém. Quero sumir, quero sair daqui. Não aguento mais E isso é um estudar, não pensamento aguento mais suicida. trabalhar. Então, são situações importantes que as pessoas têm que saber. Não é anormal isso acontecer. A questão é, quando isso acontece, qual a sua atitude perante a isso? Você tenta se O rever? ato em si é que muda muita coisa. Isso aí. E aí vem a questão, você citou os três tipos, a questão da importância busca. Vamos supor, eu tenho esses pensamentos, ou eu tive esses pensamentos. E aí, se eu falo para você assim, vamos supor que você não é professor e você não é psicólogo, Uhum. imaginemos.
Difícil. Imaginemos que você fala assim, eu falo para você, ó, tô com vontade de sumir, sabe? Tô com vontade de começar a beber, tô com vontade de começar a fumar, tô com vontade de... Uma pessoa leiga, como que ela poderia entrar ou numa altiva ou numa fala que poderia não afetar essa pessoa que diz, você mesmo citou, que grande parte das pessoas tem esse tipo de pensamento, de sumir, de não estar mais aqui, de achar que a vida está muito ruim. Sim. Eu acho muito complicado eu então falar sem ser psicóloga, né? Mas o que eu sempre digo, enfim, até para então, no caso, pessoas próximas aí, então, a mim, por que que você quer isso, né? O que que te, então, no caso, motiva a isso hoje? Ah, eu quero sumir. Você quer sumir por quê? Porque na grande maioria das vezes, o que o outro busca naquele momento é uma fuga, né? É uma evitação frente aos seus problemas. Ele não sabe como lidar com, então, no caso, o problema que ele tem. E esse é, então, no caso, o problema, ele gera um nível de angústia tão grande, né? Que o outro, no caso, acredita que não tem uma saída, que não existe como ele, então, lidar com isso. Então, eu acho muito importante que, nesses momentos, a gente questione, então, no caso, o outro, e a gente escute o outro, né? Sem, então, julgar o outro por qualquer fala dele, mas buscando tentar dar uma ajuda mesmo pro outro naquele momento, né? Ah, eu quero sumir. Tá, você quer, no caso, sumir por quê? O que que te faz aí, então, no caso, querer isso hoje? Ah, eu tô com muita coisa, eu não aguento mais, tô com muito, então, no caso, trabalho, não sei lá o quê, nananana. Tem alguma coisa que eu posso fazer hoje para que eu te ajude dentro disso? Como que eu te ajudo hoje dentro, então, disso? Porque muitas das vezes, quando o outro fala isso conosco, né, acaba que a gente se fecha, a gente fala, que é isso? Não, nem é, então, no caso, diga sobre isso, né? Por causa que a vida ela é ótima, porque a vida é aquilo outro, né? E aí acaba que o outro, por causa da fala, mesmo que de forma inconsciente, e eu entendo isso, né? Que na grande maioria das vezes, quando algumas pessoas falam isso para o outro, não é na intenção de piorar o quadro do outro. Mas quando a gente fala isso, você acaba deixando o outro com uma culpabilização muito grande. Além da angústia que ele estava antes sentindo, ele ainda vai sentir uma culpa porque ele vai olhar para si e vai falar: caramba, eu sou muito errado, porque ela disse que a vida é ótima, que tem gente que está com coisas piores que eu e eu não estou vendo isso, né? Então o outro estava com então, no caso, pensamento distorcido, e a partir daquele momento ele vai ficar com vários pensamentos distorcidos, né? Então, acho muito importante a gente ouvir o outro e, principalmente, a gente entender, junto com o outro, como que a gente pode ser útil para o outro naquele momento, como que a gente pode, meio que, no caso, trazer um alívio, né, para o outro naquele momento. Eu acho que isso, sem dúvida, é algo fundamental, porque na maioria das vezes a gente não quer ouvir, né, mas a gente quer intervir logo. Só que nesses casos a gente tem que ouvir para entender como que a gente dá um suporte para o outro naquele então, momento. Então, o questionamento traz uma construção de pensamento diferente do pensamento que ele estava. Ele começa a se perguntar sobre essa situação. A Cristina Rayane, Sim. assim, interrogou, né? Ela questionou dependência de pessoas. Acho que ela quer que você explique essa situação de dependência de pessoas. Não seria dependência, depende de que nível, então, que ela fala, né? Mas uma, então, no caso, dependência emocional, um sentimento de apego, né? Ele pode ser sinal de alguns transtornos mentais. E aí, nesse sentido, isso pode colocar o outro num fator de vulnerabilidade para vir a ter alguns transtornos mentais, mas dentre eles o então principal que a gente sabe então no caso depressão. Muitas das vezes o outro ele deposita tanto da sua vida na mão do outro, né? Ele faz tanto pelo outro, ele cuida tanto do outro, ele ama tanto o outro, que ele, sem perceber, ele negligencia a sua própria vida por um tempo longo demais, né? E isso faz muito mal para a nossa, então, saúde mental. Isso faz com que a gente fique muito doente também, né? A Cristiane também fala. Você
os familiares hoje em dia estão mais atentos aos sinais? Eu vou falar a minha colocação e depois eu passo para você poder falar também. Na minha visão, né, Sim. profissional de saúde, está dentro do hospital, eu vejo que as pessoas elas sentem medo, mas elas desconhecem as coisas que a gente está falando aqui. Ou seja, ela não quer perder aquela pessoa, mas ela não sabe, igual você explicou, como questioná-las naquele momento. E aí é o que a gente falou na introdução. Por vezes, o medo é bom, mas por vezes ele nos mostra o quanto que a gente ainda tem que entender sobre o processo. Porque ter medo, todo mundo tem. Então é normal ter medo. Mas agora, o que eu faço com esse medo? Eu busco mais, eu passo a ter mais conhecimento sobre aquele fato para que eu possa ajudar no questionamento e melhoria dele. Então eu vejo assim, dentro dos hospitais e com as pessoas que eu converso, todo mundo tem medo de tocar nesse assunto. E esse medo deixa de ter conhecimento para poder lidar com essa situação, a tantas problemáticas que se tem. Quem nunca teve que ficou muito triste em casa e resolveu que ia sair e não voltar. E aí te procura e fala assim para você, poxa, minha vida está uma droga. E é isso que você acabou de explicar. Questionar ele se realmente a vida dele está assim. Se ele tem casa, se ele tem as coisas. E tem muita gente que não tem nada disso e vive tão feliz quanto. Então, assim, as pessoas têm tudo. E nesse momento de pensamento, elas acabam escondendo isso delas próprias. E eu não sei se é esse termo que eu usaria. Ela se vitimiza em busca de alguém que a ouça. Não sei se chega a ser uma vitimização ali, né? Mas Então, uma explica pra gente. vulnerabilidade, certamente, para uma escuta aí. Sobre isso que a Laine falou, né? Se as, então, no caso, famílias estão mais atentas aos, então, sinais. Eu noto, e as pesquisas mostram, que nós estamos muito melhor do que há 13 anos atrás. Quando eu então formei, quando eu comecei a ver sobre isso. Hoje está muito melhor. Mas hoje ainda não está da forma como a gente precisa para que a gente lide então com isso. Só vou, no caso, falar aqui por alto sobre algo da clínica que eu hoje vivo, para que vocês vejam, né, o quanto que a gente ainda não está da forma como a gente precisaria ali. Eu hoje atendo mais de 10 pessoas com demandas de comportamentos então suicidas graves e com autolesão junto. Dessas quase 10 pessoas, eu posso falar com 100% de então certeza que só uma dessas pessoas tem uma, então, no caso, família, né? Tem uma rede de apoio, tem entes ali, tem então pessoas para dar um suporte para ela. As outras 9 pessoas, elas estão ali meio que lutando, né? Sem ter um apoio dos seus entes. Inclusive, né? Faz pouco tempo aí. Eu, então, no caso, recebia então na clínica sobre um ente, né, de uma, então, no caso, cliente minha, que, enfim, tinha muitas falas ali que acaba que contribuem, né, para que o outro siga doente, né, para que o outro siga ali então, no caso, seu processo de adoecimento psicológico. Por causa disso, que ações como essa aqui, né, uma live, enfim, e tantas outras mais, são de uma importância muito grande, porque a gente está falando sobre uma geração que veio antes da minha, né, que veio antes da sua, que veio antes então de nós, que ouviu da década de 60 até a década de então 90, de uma forma muito intensa, que transtorno mental é falta de Deus, é falta de força, então fraqueza, então loucura, né? E tantas outras coisas mais. Então, por isso que é muito importante que a gente busque psicoeducar mesmo, que então a gente fala, né? Ensinar para o outro sobre as questões da mente. Porque ainda hoje em dia tem um preconceito muito grande de se eu tenho hipertensão, tudo bem, eu ir no médico, ele me passa então remédio e eu fico bem. Se eu tenho diabetes, tudo bem, eu ir no médico, eu tomo meu remédio e eu fico bem. Agora, se eu tenho, no caso, depressão, eu não posso ir num psiquiatra para então tomar então, no caso, remédio.
Então, note que ainda hoje em dia tem um preconceito muito grande, né? Que as, então, questões mentais, de uma forma geral, o outro precisa ter força, fé, e quando são, então, no caso, questões de ordem física, não. Tá tudo bem você, então, no caso, pedir ajuda, tá tudo bem que você aceite, então, ajuda, né? Mas tudo isso são mudanças muito recentes, né? A gente está falando de 2001 para cá. Então, tudo está muito novo ainda. Então, por isso que é muito importante que a gente busque ter momentos como esse, né? Para, então, falar sobre isso, para, então, meio que levar, né, a informação para o maior número então, pessoas possíveis, porque que sejam 7 pessoas aqui na live. Mas essas 7 pessoas, elas já vão falar para mais 7, que vão então falar para mais 7, né? E assim a gente vai multiplicando o que de fato então a gente precisa. Então, respondendo a ela, eu vejo que hoje os entes estão muito melhores, mas ainda não estão da forma como a gente, no caso, precisa. Perfeito. A Tainá Lemos, né, mediante essa conversa, ela tem que falar. Ela falou aqui: eu acho que em casos de depressão não tem a ver com, aí abre aspas, você tem tudo para agradecer, aí fecha aspas, que essa situação de vulnerabilidade, não vitimização, como você falou. Está vulnerável naquele momento. Sim. Aí ela Sim. bota experiência própria. Isso, E é gente. importante, ó, Sim. Karine, ela Isso. falar que é experiência própria, porque as pessoas tendem a se esconder, e isso não é bom. É bom a gente saber o que a gente tem, a gente entender que a gente tem, e aí dentro disso procurar uma terapia, um plano terapêutico para esse processo, que é o que você acabou de explicar Sim. quanto à parte médica. O que você ia falar? Que é muito importante que a gente deixe claro que então, no caso da depressão, né, assim como vários outros transtornos mentais, ela não tem uma causa. Então, muitas das vezes a gente olha assim, mas o outro tem isso, isso, isso e aquilo outro, e ele vive triste. Não é sobre o que você tem, mas é sobre o que falta dentro de você. É principalmente sobre um mau funcionamento do seu cérebro naquele momento, né? Tanto que, então, no caso da depressão, ela é um dos, então, transtornos mentais que afeta o funcionamento físico do, então, nosso cérebro. Não é só a parte subjetiva, por isso que além do psicólogo, você precisa ir em psiquiatra também. Porque esse, então, no caso, transtorno mental, ele mata nossos neurônios, né? Então, ele faz com que, então, você se esqueça muito mais. Então, ele faz com que você tenha muitas mudanças, então, no seu comportamento. Ele faz com que você tenha um nível de irritabilidade muito grande, né? E isso não afeta somente a parte subjetiva do nosso cérebro, mas mas esse, então, no caso, transtorno, ele afeta principalmente a parte física, né? Então, o outro, por mais que ele queira, por mais que ele tenha força, mas chega a um ponto que ele não consegue, no caso, sozinho. Então, eu vejo que é muito importante que a gente deixe isso claro no caso aqui também. Dizem, aí a Juliana está falando aqui, dizem que os transtornos mentais são a doença do século, né, entre aspas. Com a Sim. correria do dia a dia e o distanciamento digital contribui com isso. Como que essa coisa do aumento da questão digital, rede social, pode contribuir para esse processo? A Sim. individualidade, a Por causa de algo solidão. por causa de algo simples, porém de uma complexidade muito grande. A falta de interação social. Todo ser humano foi feito para ter contato. E não é pela tela, é cara a cara. É ali passando aperto com o outro, é ali aprendendo a então lidar com o outro. Então, no caso, primeiro de tudo, essa era, né, que a gente então, no caso, vive, ela causa um distanciamento social muito grande. Porque ao mesmo tempo que você tem uma falsa impressão de que você tem tudo na palma da mão, quando você precisa de fato contar com alguém, são então, no caso, relações que a gente fala, que são, no caso, relações solúveis. Elas são muito superficiais, né? De uma forma, então, geral, a gente troca com uma facilidade muito grande. Então, isso é um, então, primeiro ponto. E uma outra coisa muito importante também é a dificuldade de nós, aí, então, no caso, fomentarmos nossos valores.
nesses tempos atuais, a gente tem dado uma valorização muito grande para aquilo que a gente tem, para bens materiais de uma forma geral. Só que quando a gente fala sobre saúde mental, a gente não fala sobre aquilo que você tem. Você ter uma casa, você ter um carro, você ganhar milhões, isso é algo muito bacana. Mas para a tua saúde mental, isso não tem uma representatividade tão grande assim. Então, para a gente ter saúde mental, muita gente fala que a gente precisa ter valores sustentáveis. Sabe aquelas coisas que você que só você independente dos outros, mesmo que você não esteja junto com então seu filho, mesmo que você não esteja junto com seu pai, com a sua mãe, com seus amigos, o que você é isso que dá saúde mental. E nesses tempos atuais, a gente tem deixado isso de lado para estar numa corrida louca pelo ter, né? Tanto que constantemente, então, no caso na clínica, eu faço essa pergunta para os meus clientes. Ah, tá, quais são os seus valores? E aí o outro fala, porque eu tenho um emprego, porque eu tenho uma casa, porque eu, tenho isso, tenho aquilo outro. E aí eu sempre falo isso, nossa, todos os seus valores, nenhum deles tem a ver com você. Todos eles dependem de uma outra pessoa. E aí a gente acaba colocando nossa saúde mental nas mãos de coisas que a gente não tem o controle, né? E, consequentemente, a gente fica muito doente por causa disso. Então, se eu pudesse, né, de uma forma muito simplista aqui, então, no caso, falar, a falta de interação, então, no caso, social, e os valores que acaba que hoje a gente não cultiva valores que são sustentáveis aí para a nossa saúde mental. Então, quando a gente fala, então, do comportamento suicida, e a gente traz à tona essas questões do dia a dia, você já falou sobre a questão do trabalho, a gente sabe que a questão do estudo, aquilo que a gente sonha, né, muitas vezes é importante a gente se manter esperançoso para esse processo, mas saber os momentos de organizar isso. E falando de organização, como que uma pessoa que possa ter esse comportamento suicida, em princípio, com o pensamento suicida, passando pela ideologia suicida, para assim, talvez, chegar ao comportamento, poderia ter esse planejamento, essa organização dentro do seu dia a dia. Porque dentro da live, depois vai ficar gravado, muita gente pode assistir, é importante. O planejamento é tudo nessa situação, né? Sim. Mas o planejamento que você fala, mas em qual sentido? Eu não no sentido entendi da pessoa, muito bem. muitas vezes, dentro da sua vulnerabilidade, não se sentir frustrada por não ter o que o outro talvez tenha conseguido no tempo do outro, e não no seu tempo. Sim, porque quando a gente vê entendi. a sociedade como um todo, por conta disso que a Juliana trouxe para a gente, da era digital, as pessoas colocam na parte digital aquilo que vende. E muita gente que vê confunde com o que a pessoa tem. E não é o que ela tem, é o que ela vende. Sim, aí queria verdade. Que você trouxesse e aí, no caso, falando sobre... Sim. E aí, então, no caso, falando sobre isso, de um terceiro ponto, que é fundamental, que é a frustração. Né? Nós estamos vivendo nesse momento, né, uma geração que não tem tolerância à frustração, né, que não aprendeu a não ter aquilo que quer, que não então aprendeu a então sentir-se mal, a então se sentir triste, a então ouvir um não e ter que lidar com isso, né? Nesse então momento a gente vive uma época onde a gente acredita que todas as nossas demandas precisam ser sanadas, na forma e do jeito que a gente quer, né? E isso é algo muito complexo, porque ser adulto, principalmente, né, é ser frustrado o tempo inteiro. Só que acaba que muitas pessoas foram meio que educadas com a consciência de que elas não têm que se permitir ser frustradas pelo mundo. Só que isso não dá certo no mundo, porque a gente é frustrado pelo mundo o tempo inteiro. Então, no caso, falando um pouco sobre isso, então, no caso que você falou, né, eu então noto que é muito importante a gente aprender, né, nós exercitarmos nossa tolerância à frustração. E como que a gente faz isso? Tem várias formas, né? Mas duas que eu gosto muito, então, no caso,
você alinhar suas expectativas, né? Que tem um pouco a ver com isso que então você falou. Ah, eu vejo lá na rede social que então ciclano, ele faz isso, 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 isso e isso. E eu só faço uma única coisa. Você já vai se sentir mal, né? Você tem uma tendência para então se sentir mal diante a isso. Só que é muito importante que a gente alinhe as expectativas. O que que o outro, então, no caso, faz fora desse tempo? Qual é o suporte, então, que ele tem? Como que é a dinâmica, então, da vida dele, de fato, né? Então, acho que é muito importante nós alinharmos ali aquilo que a gente quer com aquilo que a gente pode, né? Porque todos nós temos limitações, então, de uma forma geral, e eu acho sempre muito válido, então, que a gente alinhe isso, né? Na segunda-feira passada, tem, então, no caso, um pouco a ver com isso, eu fui, então, no caso, gravar uma então, live para um outro local, e aí eu sou, então, gaga, né? Então, no caso, gaguejo, enfim. E aí eu fui, no caso, gravei, então, a live, e aí no fim, então, dela, uma das, então, no caso, pessoas responsáveis veio, então, no caso, até mim, ela falou, desculpa, Claudinei, mas eu posso, no caso, conversar com você? Aí eu fiquei assim, meio assustada, eu falei, claro, pode. Ele falou, cara, como que você consegue, tipo, você fez a live e tal, quando chegou no então final, você falou, gente, pra mim tá bom. Eu, teve uma hora ou outra ali que eu, então, no caso, travei, mas eu não acredito que melhor que isso vai ser. Então, assim, o que que vocês acham? E aí, ele, então, no caso, falou sobre isso. Ele, nossa, você falou isso com uma naturalidade tão grande. E muitas das vezes a gente busca uma perfeição ali, né? Tem muita gente que vem aqui que não sofre com, então, no caso, gagueira, e que refaz, então, né? 3 vezes, 5 vezes, porque quer que saia sem nenhum errinho, né? E aí o outro acaba que sofre muito dentro disso. E aí eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está falando nesse aqui momento, né? Nós precisamos alinhar nossas expectativas sempre de acordo com a nossa vida, de acordo com a nossa realidade, então, de uma forma geral, né? Eu, então, sei que não é justo, então, comigo que eu cobre, mas eu preciso falar como fulano de tal. Eu não vou dar conta disso, porque eu sofro de algo que o outro não sofre, né? Então, eu acho muito válido que cada um, né, faça esse exercício mesmo, né? De, então, você, no caso, refletir. Quais são as limitações que eu tenho? Como que eu posso lidar com elas? Até onde eu posso ir? Até onde eu não posso ir? Como que eu posso ser justo comigo dentro disso? Porque muitas das vezes a gente permite que o outro fale isso por nós, né? E nós não fazemos esses exercícios, então, no caso, com a nossa vida. Então, com toda certeza, é algo muito importante que a gente faça isso. E então, o segundo ponto, que eu sempre acho muito válido também, é que de forma contínua, sempre a gente busque formas de aperfeiçoar o nosso autoconhecimento, né? Todo tempo, né, sempre muito válido que a gente tenha momentos para olhar mais para dentro de nós, para entender mais sobre nós, sobre o que nós estamos, no caso, precisando, sobre qual né, nossa necessidade, então, naquele momento. Porque muitas das vezes a gente vai ouvindo o que o meio fala, né? Você tem que ter emprego, você tem que ganhar não sei quanto, você tem que casar, você tem que ter filhos. E a gente é um automático ali, né? Então, eu acho que voltar esse, então, no caso, olhar para nós. E eu sempre digo, assim, que isso não precisa ser dentro do processo terapêutico. Eu acho que eu sou uma das poucas psicólogas que não acredita que a chave do mundo está em todo mundo fazer psicoterapia. Eu não vejo isso como uma grande mudança a nível mundial. Não creio nisso mesmo. Mas eu acho muito importante que cada um tenha o seu momento de introspecção, que então a gente fala, né? 3 minutinhos que seja, 5 minutinhos que seja, você, então, no caso, parar mesmo, sentar e falar o que eu quero para minha vida? O que eu acho importante para minha vida? O que eu posso ter diante do que eu quero, né? E ali, no caso, ir meio que alinhando, então, de uma forma geral. Eu acho isso muito válido. Você falou, eu lembrei de um livro que eu li de Augusto Cury, né, que fala sobre a questão da gestão da emoção. Você tem que saber gerir essas questões, e aí, de antemão, assim, a gente vê pela criação dos filhos e como o mundo vem sendo, né? Muitas vezes essa educação faz toda a diferença desde a sua
infância. A nossa mãe, né, ali, Rosa Silvestrini, falou que brigando com o outro coloca tudo para... Né? Estou lendo as mensagens. A Charlene... Eu não escutei o que antes você falou. Não, a nossa mãe falou, né, Rosa Silvestrini, que está aqui com a gente assistindo, brigando com o outro, colocando para fora, coloca tudo para fora, né? Muitas vezes eu Brigar ouvi. com o outro não é o melhor comportamento. Eu digo aí, então, sempre que os nossos comportamentos, eles precisam ser funcionais para a nossa vida, né? Muitas das vezes, nós reagimos a algo que o outro faz, né? Meio que a gente age pela impulsividade. Só que a reação, você agir de acordo com aquilo que você está sentindo naquele momento, isso não é funcional para nós. Isso faz com que a gente fique muito doente dentro disso. Porque vamos supor, eu estou com raiva de alguém. E aí eu vou e falo uma série de coisas para o outro para que o outro fique machucado dentro disso. Se o seu valor não tiver a ver com isso que você fez, depois você vai se culpabilizar muito por causa disso. E o excesso de culpa, né, ficar ali no caso meio que remoendo tudo que a gente faz, isso é um dos, então, no caso, fatores que podem vir a nos, então, deixar numa vulnerabilidade maior para ter transtornos mentais. Então, acaba que o que você faz com o outro, né, pode acabar voltando, então, para si em algum momento também. Verdade. Aí a Charlene fala que conhece a gente, admira muito, fala que um dia vai pagar um churrasco pra gente, que vai ser tudo por conta dela. Amém! Dentro dessa situação, a gente já está indo para quase 1 hora de live, quando a gente traz à tona de volta esse tema, suicídio, o que eu tenho a ver com isso, como que a gente poderia fazer um apanhado de tudo isso que a gente falou, sobre o que as pessoas que entraram posterior à nossa introdução pudessem levar daqui e lembrar que a gente vai fazer live sobre isso esse mês todo. O mês todo tem live. Então, fiquem atentos, sigam, compartilhem, porque a gente vai ter live o mês todo sobre essa questão do suicídio com várias abordagens. Hoje é uma apresentação que a gente já descobriu que não se fala sobre o suicida. São comportamentos suicidas para a gente. Essa questão da história, desde os tempos antigos, desde 1960, quando a Organização Mundial de Saúde trouxe para nós todas essas abordagens e essa importância de lidar com isso, e depois trouxe para a gente ao longo das décadas, fechando em 2008 e nos dias atuais, sobre as questões legais sobre isso. Aí queria que você fizesse uma conclusão que trouxesse para a gente sobre isso, o que a gente tem a ver com essa questão do suicídio ou comportamento suicida. Sim, eu acho que para a gente poder falar sobre comportamento suicida, a gente tem que falar sobre números, né? Porque, na verdade, não são só números, né? São vidas. São centenas de vidas que são impactadas todos os dias, né? Por comportamentos suicidas. Então, eu acho muito importante deixar aqui, né? Para que todos tenham ciência, que no Brasil, especificamente, cerca de 16 milhões de tentativas tem-se, né, cerca de, então, 16 milhões de, então, no caso, tentativa de suicídio por ano. Dentre essas, estima-se que a cada 45 minutos tenha uma tentativa com desfecho fatal, né, que leva o outro a ter uma morte por suicídio. Entre jovens de 15 a 29 anos de idade, a morte por suicídio é a quarta causa de morte mais recorrente que hoje a gente tem aqui no, então, Brasil. Então, o que eu tenho a ver com isso? O que você tem a ver com isso? O que todos nós temos a ver com isso? O comportamento suicida, ele é uma, então, no caso, questão que a gente precisa dar uma atenção muito maior e, principalmente, que a gente precisa contribuir com a conscientização. Como que a gente faz isso? Você precisa orientar o outro, né? Que ele precisa buscar ajuda profissional. Sim, um alerta que quase que eu me esqueço. Muito importante eu então falar aqui também que nesse mês, muitas das vezes, tem muitas pessoas que abrem, né, suas redes então sociais de uma forma geral, e aí colocam fotos e frases. Caso você esteja com algum comportamento suicida, eu estou disposto para então, no caso, conversar com você, para então, no caso, te ajudar e tantas outras coisas mais. Eu entendo
a boa intencionalidade que tem por detrás disso. Mas quando a gente fala sobre o comportamento suicida, ele é extremamente complexo. E uma pessoa que não está preparada para lidar com isso, ela pode acabar se tornando uma pessoa com risco de suicídio também por causa disso, né? Então, é muito importante que a gente fale sobre isso, porque essa é uma, então, demanda que ela tem uma complexidade e um peso. Então, muitas das vezes a gente quer ouvir o outro, mas a gente não tem uma escuta, né, educada, então, para isso. Então, por isso que é sempre muito importante que a gente aconselhe o outro, né, a, então, buscar um acompanhamento psicológico, que ele busque, então, no caso, uma ajuda profissional, né. Eu acho que isso é o que a gente mais precisa, porque acaba que ainda hoje, muitas das vezes, a fala de muitas pessoas são de criar um rótulo, são de estigmatizar o outro, e não de incentivar o outro a, então, buscar o apoio onde ele de fato precisa, né? Então, se o meu amigo falou que ele está com pensamento suicida, cara, busca um acompanhamento psicológico, porque isso é muito importante. Eu então vi que, por mais que você tenha, no caso, pensamentos suicidas, isso não é uma certeza de que você vai ter um comportamento suicida, mas lá eles vão te ajudar a como lidar melhor com isso, até mesmo para que você não evolua para isso, né? Então, note que essa fala, ela resolve, então, no caso, problema, então, do outro. E muitas das vezes a gente não fala isso, né? A gente fala, para com isso, cara, esquece isso, que eu não sei lá o quê, né? Então, o que todos nós temos a ver com isso é principalmente então, o fato de que é um papel de todos nós incentivar, motivar o outro a buscar um acompanhamento psicológico, né? Eu acho que isso, assim, é o mais importante de tudo. E, além disso, nós não podemos contribuir, né, para um maior preconceito. A gente não pode, no caso, atribuir rótulos, então, para o outro. O outro é louco, porque o outro é isso, né? Então, acho muito importante isso. E já no caso, aproveitando, eu quero, então, falar aqui, né, sobre 4 formas, então, de você ter um apoio psicológico, de você ter um apoio profissional dentro dessa, então, no caso, temática. Eu entendo, né, que essa live, ela pode ser um gatilho para muitas pessoas. Sempre quando a gente fala, no caso, sobre isso, né, aqui eu acho que teve 2, então, pessoas que, enfim, disseram que um ente próximo, então, no caso, teve uma morte por, então, suicídio. Então, se você que está, no caso, assistindo a essa live, se, então, você perceber que isso foi, então, no caso, gatilho, então, para você, que isso te fez, né, ter uma oscilação sobre suas emoções, sobre seus pensamentos, e até mesmo para que vocês orientem outras pessoas, nós temos alguns meios públicos gratuitos, né, para que a gente tenha um suporte profissional em, então, momentos emergenciais. Tem o podefalar.org.br. Vou, então, no caso, falar de novo. É o podefalar.org.br. Esse órgão, ele, então, funciona todos os dias, exceto os domingos e, então, no caso, feriados, das 10 da manhã até 10 da noite. E é exclusivo para jovens, de 13 até 24 anos de idade, que tenham, então, no caso, questões voltadas para essa temática, então, que a gente está, no caso, falando aqui. Então, no caso, o Instituto Flame colocou, no caso, aí. Além disso, a gente tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, no número 188. Esse, então, no caso, centro, ele, então, funciona 24 horas por dia, todos os dias, domingo, no caso, feriado. A qualquer momento você pode, então, ligar, que então você vai ter pessoas capacitadas com uma escuta treinada para, então, no caso, te orientar. Além disso, a gente tem o plantão psicológico online acolhendo, né? Ele é de segunda a sexta e tem psicólogos voluntários que ofertam, então, no caso, tratamento psicológico para quem necessite. É o plantão psicológico online acolhendo. Você pode colocar aí no Google que então mostra e aí lá tem. E além disso, né, meio que no caso falando um pouquinho sobre a pós-venção ao suicídio, né? Se tem alguém aqui nessa live ou se então você sabe de alguém
que é um sobrevivente enlutado por suicídio, que é o termo então que a gente usa para alguém que perdeu um ente próximo, né, para uma morte por então no caso suicídio. O Instituto Vita Aleri, que é um instituto então voltado para suicidologia, né, que então no caso estuda tudo isso que a gente está então no caso falando aqui no Brasil. Eles têm um grupo de apoio gratuito para sobreviventes enlutados por suicídio. Então, se você sabe então de alguém que perdeu um ente próximo por morte por suicídio, indiquem, né? Porque é um grupo muito bacana, enfim, que faz com que a gente consiga lidar melhor com esse tema. Porque eu não sei até se então vocês sabem, no caso aqui, né? Mas a partir do então momento que uma pessoa próxima então a nós, ela tem uma morte por então no caso suicídio, estima-se que de 6 a 8 pessoas que sejam do círculo no caso social dessa então pessoa, elas podem vir a então no caso sofrer com o adoecimento psicológico. E além disso, a partir do então momento que uma pessoa morre por suicídio, seus então no caso entes mais próximos, eles passam a ser pessoas com risco de suicídio também. Tem um número muito grande aí de então no caso pessoas, né, que tem um comportamento no caso suicida cerca de 3 a 5 anos depois que um ente no caso morreu por suicídio. Então, enfim, a gente precisa cuidar muito então disso, né? Para que a gente não mantenha esse ciclo, né? Que destrói tantas coisas ao nosso então redor. Perfeito. Sobre esse sobrevivente enlutado por suicídio, onde que procura? No Instituto Vita Aleri. Instituto Vita Aleri. Lá tem um grupo, então, no caso de apoio, que ela disponibiliza, então. Tá, disponibilizei aí para todos. Vamos à foto. Ai, 1, 2, 3 e... Oi, Thay. Oi? Confirma aí. Deixa ela confirmar. Muito obrigado. Peço a todos que acompanhem as nossas redes sociais para que possa, tanto da rede social da Karina quanto a do Instituto, para que possa estar observando que faremos outras lives ao longo desse mês. Tá bom? Muito obrigado, Karina. Obrigado aos diretores, obrigado a todos, obrigado à comunicação, a todos do marketing. Muito obrigado, Thay. Tá ótimo. Muito, então, no caso, obrigado mais uma vez, né? Dia 11 a gente está junto, então, no caso, de novo, para ver um pouquinho, né, sobre os, então, sinais e os comportamentos suicidas de fato. Dia 18, então, a gente vai falar especificamente, né, sobre como que a gente procede quando alguém próximo a nós está com, então, pensamento suicida. Hoje a gente falou um pouquinho por alto, né, mas no, então, dia 18 a gente vai entrar bastante dentro disso. Então, no caso, agradecer muito mais uma vez o então, convite, que então vocês, né, que estão aqui, se tornem multiplicadores de tudo isso que então vocês ouviram aqui, de tudo isso que então vocês viram. Quando a gente fala sobre então saúde mental, a gente fala sobre isso, né? Sobre conscientização, sobre multiplicação então do conhecimento. Então é isso. Muito obrigada a todos, tenham uma ótima noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau.